Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no quarto trimestre, cujo tema, as promessas de Deus, confie e vive as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós estamos na lição 8, cujo título, a promessa de paz, que é a lição de número 8. O texto áureo: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. A verdade prática: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. A leitura bíblica em classe está registrada em Número capítulo 6, versículo 24 ao 26, depois Filipenses capítulo 4, versículo 6, versículo 7, depois 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Não vamos estar lendo para poder ganhar mais espaço aqui no vídeo. Vamos para a introdução. O Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz. De seu principado deriva a paz de que todo ser humano precisa. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da promessa de paz que está presente na palavra de Deus. Veremos como a paz é representada no plano de Deus, bem como é apresentada na perspectiva do mundo e principalmente a paz que Jesus prometeu para cada um de seus seguidores. A paz, na perspectiva bíblica, vai muito além da simples ausência de conflito. Ela é um estado profundo de harmonia interior, que abrange o relacionamento do ser humano para com Deus e consigo mesmo e com o próximo. Desde o início, a paz fazia parte do plano divino, mas foi interrompida pela entrada do pecado no Éden. No entanto, Deus não abandonou sua criação à desordem e ao caos. Em Cristo, o príncipe da paz, conforme está em Isaías capítulo 9, versículo 6, a promessa de reconciliação e paz foi restaurada. E esta paz, conforme Jesus ensinou, é a única e não é falsa tranquilidade, no caso, que o mundo oferece. Não é aquela tranquilidade falsa, mas é uma paz que excede todo impedimento humano, capaz de trazer alívio mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Nesta lição, veremos como essa promessa de paz é parte essencial da redenção e do relacionamento que Deus oferece aos que o seguem. Vamos para o primeiro tópico: a paz no plano de Deus. E o primeiro subtópico, o significado da paz. No dicionário encontramos o seguinte sinônimo para a palavra paz: tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. No Antigo Testamento encontramos a palavra shalom, para paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, paz, representando tudo o que há de melhor para a vida. No entanto, no Novo Testamento, em grego a palavra paz é erene, com significado semelhante, contudo, enfatizando a ideia de quietude e repouso. O termo paz possui um significado profundo no Antigo Testamento
quanto no Novo Testamento. É ultrapassando a simples ausência de conflito. No Antigo Testamento, a palavra hebraica shalom não se refere apenas à tranquilidade, mas abrange um estado completo de bem-estar físico, emocional e espiritual. Ela expressa segurança, saúde, prosperidade, harmonia nas relações com Deus e com o próximo. No Novo Testamento, a palavra grega erene mantém esse sentido amplo de paz, porém com uma ênfase maior em quietude, repouso interior. Ambas as palavras shalom e erene apontam para uma paz que resulta da reconciliação com Deus, trazendo o quê? Harmonia, não só nas circunstâncias externas, mas principalmente no coração e na alma. Uma paz plena que envolve todas as esferas da vida humana. E essa paz bíblica não é apenas uma condição estática, mas uma realidade dinâmica que nos transforma e nos sustenta em tempos de adversidade. Vamos para o segundo tópico, a paz na bênção sacerdotal. Os versículos 24 e 26 de Número capítulo 6 expressam a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. Entre a bênção de proteção, benevolência e de misericórdia, encontra-se a bênção de paz. O sentido de paz que a palavra hebraica, shalom, carrega é de plenitude, ou seja, completude, satisfação e plena felicidade. Trata-se de uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda não teria vez entre os filhos de Israel. A paz em Número, capítulo 6, revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. Aqui nós vemos o Senhor, nesse capítulo 6, versículo 24 e 26, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E aqui nós vemos a bênção sacerdotal expressa nesse texto, é um dos trechos mais significativos do Antigo Testamento. Nesse texto, é um dos trechos no qual foi revelado o desejo de Deus para o seu povo, especialmente no que diz a respeito de paz, ou seja, shalom. Então, a estrutura tripla da bênção sacerdotal reflete um processo gradual. Deus abençoe e guarda, fazendo o seu rosto resplandecer sobre o seu povo, concedendo-lhes misericórdia e culmina com a promessa de paz. A palavra shalom, neste contexto, vai muito além da simples ausência de conflitos, ou, no caso aqui, de tranquilidade, ou, no caso aqui, não é uma tranquilidade superficial. Ela aponta para a completude interior, exterior. É um estado de bem-estar, acima de tudo, em um relacionamento pleno com Deus. E essa paz divina não é apenas uma bênção espiritual, mas que permeia todas as esferas da vida, proporcionando ao povo de Israel uma certeza de que, mesmo em meio à sua jornada pelo deserto e na terra prometida, Deus estaria presente para garantir sua segurança, provisão e bem-estar. A paz de Deus oferece aqui, no caso aqui, não é uma circunstancial, mas contínua e duradoura. É uma paz que confere satisfação
completa em Deus, expulsando a ansiedade, a tensão e a discórdia, gerando um estado de harmonia interior, que reflete a presença do próprio Deus. E essa bênção revela que a verdadeira paz é um dom de Deus disponível para aqueles que o seguem e confiam em sua proteção e provisão. Subtópico 3, a paz do Senhor. O texto áureo traz consigo a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra uma das principais características do Messias, o príncipe da paz. Essa paz do Senhor Jesus é assunto do apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, pois a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração e sentimentos em Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo Pedro também repete o mesmo ensino de Jesus no sentido de elevar a vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras, apartando-se do mal, buscando a paz com os outros. Dessa forma, como a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas. Então, a paz do Senhor, mencionada, conforme lá em Isaías capítulo 9, capítulo 6, ao chamar Jesus de príncipe da paz, aponta para uma das mais profundas características do Messias. Essa paz é muito mais do que uma ausência de guerra ou conflito. Ela abrange uma harmonia interior, uma reconciliação com Deus e um estado de completa tranquilidade que Jesus veio trazer ao mundo. O Senhor Jesus, como príncipe da paz, inaugurou uma era onde a paz com Deus é possível através da sua obra redentora, promovendo a reconciliação entre o ser humano e o Criador, conforme está em Colossenses capítulo 1, versículo 20. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele reforça essa importância dessa paz, no caso, essa paz divina na vida do cristão, ao exortar a igreja a não viver ansiosa, mas confiar em Deus, entregando-lhe todas as preocupações em oração. Como resultado da paz de Deus, que excede todo entendimento, protegerá o coração e a mente dos crentes. Essa paz transcende as circunstâncias externas e age como uma fortaleza espiritual, guardando a mente e as emoções daqueles que permanecem em Cristo. Não é uma paz que depende das circunstâncias, mas uma paz sobrenatural, proveniente de um relacionamento íntimo com o Senhor. Além disso, o apóstolo Pedro, está lá na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, versículo 11, ensina que essa paz deve se estender para além de nós mesmos, influenciando nossas relações com os outros. Ele instrui os cristãos a buscarem a paz e a evitarem a contenda, refreando a língua e a de fala enganosa e distanciando-se do mal. Assim, a paz de Cristo, além de ser um estado interior, deve repetir-se de maneira como nos relacionamentos com os outros, promovendo reconciliação e evitando discórdia, e também viver em paz com os outros é um reflexo da paz que Cristo nos dá. E essa busca por paz demonstra nossa maturidade espiritual e comprometimento com os valores do reino de Deus. Então a paz do Senhor Jesus não é apenas um presente para o indivíduo, mas uma virtude que devemos expressar em todas as áreas da nossa vida, com Deus e com os outros, repetindo o caráter do príncipe da paz em nossas ações e atitude. Vamos para o segundo tópico, a paz ilusória do mundo. E o primeiro subtópico, uma paz enganosa.
Muitos buscam a paz nos vícios, em substâncias tanto ilegais quanto legalizadas, nos jogos, nas baladas, em falsas religiões. Ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem a capacidade de preenchê-las. Outros entendem que a paz é meramente a ausência de guerra, de dificuldades e problemas. A Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa, porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas temporal, terreno e puramente humano. O que Jesus oferece advém da eternidade e por isso preenche todas as nossas necessidades, independente das circunstâncias que vivemos. A paz do Senhor Jesus não é enganosa, mas verdadeira e sublime. A paz oferecida pelo mundo é frequentemente ilusória. É ilusória e temporária, conforme nós acabamos de ler. Muitas das pessoas, em suas buscas por um sentimento de tranquilidade ou satisfação, recorrem a vícios, festas, prazeres momentâneos e até filosofia de vidas que prometem alívio, mas falham em proporcionar paz duradoura. E esses caminhos oferecem apenas um alívio superficial e fugaz, deixando as pessoas ainda mais vazias e inquietas quando o efeito dessa experiência passa. A tentativa de preencher vazio com o que é temporário, como o uso de substâncias, jogos ou distrações, apenas perpetua uma busca incessante por algo que possa verdadeiramente satisfazer o coração humano. Essa paz que o mundo oferece muitas vezes se define como ausência de conflito ou dificuldade, mas é uma paz condicionada e frágil. Ela não consegue resistir às diversidades da vida e rapidamente se dissolve diante de problemas e tribulações. Isso ocorre porque essa paz é construída sobre fundamentos terrenos e humanos, baseados em circunstâncias que estão fora do controle das pessoas. E sem um fundamento eterno, ela não pode proporcionar verdadeira segurança ou descanso para a alma. Jesus, ao contrário, oferece uma paz que transcende o entendimento humano e não depende de circunstâncias externas. Em João, capítulo 14, versículo 27, ele declara: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Essa paz é profunda, genuína, baseada na reconciliação com Deus através da obra redentora de Cristo. Ela não se abala diante de tribulações, porque sua origem é celestial e eterna, diferente da paz do mundo que é limitada e enganosa. Como diz em João capítulo 6, versículo 38, a paz de Cristo flui como um rio de água viva, preenchendo as necessidades mais profundas do ser humano. Ela é verdadeira porque se baseia na realidade e da comunhão com Deus, algo que nenhuma paz mundana pode oferecer. Então essa paz do mundo é passageira, enganosa e vazia, enquanto a paz de Cristo é duradoura, trazendo verdadeira satisfação e descanso para a alma, independentemente das circunstâncias. Subtópico 2. A paz das obras da carne. Diz assim: a carta aos Gálatas apresenta uma lista das obras da carne, que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas, e muitos confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos e logo se volta ao estágio de necessidade anterior. E, no caso aqui, logo se volta para o estágio e vive na prática das obras da carne. Imagina que desfruta de uma presença, uma pretensa paz e, como consequência, pensa que vive uma vida feliz. Lendo engano
é impossível desfrutar da verdadeira paz que o Senhor Jesus oferece quando se viva na prática do pecado. Quem vive assim está se enganando, atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo. A paz das obras da carne é uma ilusão e perigosa, que engana muitas pessoas, fazendo-os acreditar que estão vivendo uma vida tranquila e satisfeito. Então a carta aos Gálatas descreve as obras da carne como prostituição, impureza, inimizade, inveja e outras práticas pecaminosas como elementos que trazem uma falsa sensação de prazer e bem-estar. Quem vive segundo esse desejo, carnais no caso, experimenta uma satisfação momentânea e baseada aqui, no prazer físico ou emocional. Entretanto, essa satisfação é superficial e passageira, deixando a pessoa novamente vazia e necessitada, perpetuando em um ciclo de busca incessante por alívio. E essa falsa essa falsa paz é confundida com a felicidade ou tranquilidade, pois é baseado na sensação de experiência que atende aos impulsos imediatos da carne. No entanto, a Bíblia alerta que essa é uma paz ilusória, perigosa, pois as obras da carne afastam a pessoa de Deus e da verdadeira paz que Ele oferece. O prazer momentâneo é rapidamente seguido por sentimento de culpa, insatisfação, constante necessidade de mais, sem jamais alcançar uma paz duradoura. E como Paulo destaca em Efésios capítulo 2, versículo 3, aquele que vive segundo os desejos da carne estão, na verdade, sob o domínio do mundo, da carne e do diabo. E não pode experimentar a verdadeira paz de Cristo enquanto estiver preso a esses desejos. A verdadeira paz oferecida por Jesus é incompatível com a prática contínua do pecado. Não há uma experiência, não tem como experimentar, no caso, a paz de Deus vivendo em desobediência aos seus mandamentos, e também a paz das obras da carne é apenas uma sombra distorcida da paz genuína, que só pode ser encontrada em uma vida transformada pelo Espírito Santo. Somente enquanto renunciamos às obras da carne e nos voltando para Deus é que podemos experimentar a verdadeira paz que excede todo entendimento e que traz tranquilidade, plenitude e da alma, no caso. Então essa paz não é baseada em circunstâncias ou sentimentos, sensações e mais um relacionamento com Cristo que nos liberta do domínio do pecado e nos conduz à vida eterna. Então, conforme falamos aqui, essa paz não é baseado em circunstâncias ou sensações, mas em um relacionamento com Cristo, que nos liberta do domínio do pecado e nos conduz à vida eterna. Chegamos no número 3, o tópico 3, uma falsa paz. Ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: pois que quando disserem a paz, segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto e aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação, uma paz superficial, frágil e apenas aparente. Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Mas com Jesus desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. O apóstolo Paulo, ele diz: pois que quando disserem a paz, segurança, então lhes sobrevirá
repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. A falsa paz mencionada por Paulo nesse texto refere à aparente tranquilidade que muitos acreditarão ter alcançado antes da repentina vinda do dia do Senhor. Paulo alerta a igreja, no caso aqui, de que quando o mundo estiver proclamando paz, segurança, uma destruição inesperada virá, semelhante a dores de parto que chega brutalmente para uma mulher grávida, inevitáveis e inescapáveis. Então essa falsa paz será um dos grandes enganos do período da grande tribulação, onde a humanidade, confiando em soluções humanas, políticas e temporais, acreditará que alcançou a estabilidade e tranquilidade, mas tudo não passa de uma ilusão. Essa paz será superficial, frágil, construída sobre alicerce humano, sem qualquer fundamento espiritual ou divino. As pessoas que buscarem e confiarem nessa falsa paz serão incapazes de discernir a verdadeira realidade espiritual que a cerca e cega para os sinais da proximidade do julgamento divino. Elas serão pegas desprevenidas, justamente quando acharem que tudo está seguro e sob controle, revelando quão ilusória é a paz que não provém de Deus. A falsa paz, portanto, está diretamente relacionada à confiança no poder humano e nas soluções terrenas. No entanto, o que ela oferece é temporário, enganoso, pois ignora a necessidade de reconciliação com Deus e a verdadeira paz que só pode ser encontrada em Cristo. Somente Jesus, o Príncipe da Paz, pode nos oferecer uma paz duradoura e verdadeira, que ultrapassa as circunstâncias do mundo, que nos prepara para enfrentar tanto as dificuldades presentes quanto eventos futuros. Aqueles que buscarem e confiarem na paz de Cristo não serão surpreendidos pelo dia do Senhor, mas estarão prontos, vivendo em comunhão com Ele, aguardando a sua vinda com segurança. Chegamos agora ao terceiro tópico, a paz que Jesus prometeu. O primeiro subtópico, o Príncipe da Paz. O profeta Isaías teve revelação divina nas características do Messias prometido a Israel e ao mundo. Uma de suas principais características é ser o Príncipe da Paz. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como esse Príncipe da Paz. Seu discípulo pode desfrutar hoje dessa paz que só Ele pode dar. Seu principado assegura-nos a verdadeira paz, que deve nos acompanhar como seguidores de Jesus, onde colocamos os nossos pés. Então, Isaías, o profeta, ele profetizou sobre o Messias. E destacou a vinda do governante que seria chamado Príncipe da Paz. Este título revela a natureza profunda e transformadora da missão de Jesus. A paz que ele traria ao mundo não é apenas a ausência de conflito, mas uma reconciliação completa entre o seu ser humano e Deus, o Príncipe da Paz. Não apenas calma a tempestade externa, mas acima de tudo traz a verdadeira paz interior, restaurando a comunhão perdida no Éden. Nos evangelhos, Jesus é apresentado como o cumprimento dessa promessa e ele oferece uma paz que o mundo jamais poderia proporcionar. Em João 14, 27, Jesus se assegura aos seus discípulos: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Aqui ele distingue claramente entre a paz temporária e ilusória, oferecida pelo mundo.
é a paz externa que Ele dá. A paz de Cristo não depende das circunstâncias externas, como prosperidade material ou ausência de guerra, mas é uma paz que invade o coração e o espírito, trazendo tranquilidade mesmo em meio às tribulações. Além disso, o principado de Jesus, ou seja, o governo dele como príncipe da paz, assegura-nos uma paz permanente e duradoura. Ele governará com justiça e amor, garantindo que aqueles que se submetem ao seu senhorio possam viver em plena confiança de que estão sob o cuidado de um rei que sempre proverá a paz. Quando Jesus enviou os seus discípulos para pregar, ele os ensinou a abençoar com paz as casas que os receberem, mostrando que essa paz acompanha os seguidores de Cristo em todas as suas jornadas. Onde quer que os seus discípulos forem, eles podem levar consigo a paz e que provém do príncipe da paz, criando um ambiente de reconciliação e harmonia. Essa paz prometida por Jesus vai além da dimensão humana, terrena, alcançando a paz que haverá no futuro, quando Ele estabelecerá o seu reino eterno de justiça e paz sobre toda a criação. A paz que Jesus nos concede é um dom inestimável e contínuo, disponível a todos os que submetem ao seu reinado e buscam viver conforme os seus ensinamentos. Segundo subtópico, uma promessa redentora. Em Gênesis capítulo... em Gênesis, a paz foi transformada... ou melhor, em Gênesis, a paz foi transtornada por causa da tragédia do diabo que iludiu o primeiro casal, fazendo-o desobedecer à ordem de Deus. Nesse contexto, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Essa promessa se cumpriu em Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo a nossa paz com Deus. Ao mesmo tempo, a parede da separação foi derrubada e toda a inimizade entre os judeus e os gentios foi desfeita, de modo que de ambos os povos ele fez uma igreja. A igreja, no caso, aqui, a igreja. Então, por isso, no Novo Testamento, há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todo que nele crê. Essa paz estará conosco, dominará os nossos corações. Como pessoa pacífica, desfrutaremos da verdadeira felicidade. A promessa redentora de paz introduzida logo após a queda do ser humano no Éden, revela o plano de Deus para restaurar o relacionamento entre ele e a humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, a paz que Deus havia estabelecido no início da criação foi interrompida. O diabo, por meio de sua astúcia, trouxe desobediência e com ela a separação entre o ser humano e Deus, conforme está em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 ao 7. Contudo, Deus, em sua graça e misericórdia, prometeu desde aquele momento uma solução definitiva, a vinda da semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Essa promessa apontava para Cristo, o Redentor, que reconciliaria a humanidade com Deus. O cumprimento dessa promessa redentora encontra-se no auge, no caso aqui, ali acima de todos, no patamar mais alto, que é Jesus Cristo. Ele veio para restaurar a paz quebrada pelo pecado, oferecendo a reconciliação por meio de seu sacrifício na cruz do Calvário. Como Paulo explica em Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz é a restauração do relacionamento correto com Deus, uma paz que só pode ser alcançada por meio da obra redentora de Cristo.
Além do mais, a obra de Jesus não apenas trouxe paz entre o ser humano e Deus, mas também entre os próprios seres humanos. Em Efésios capítulo 2, versículo 14, versículo 15, revela que Jesus derrubou a parede da separação que existia entre os judeus e gentios, unindo ambos, um só corpo, que é a igreja. Então, antes havia uma inimizade entre os povos, mas Cristo, com sua morte e ressurreição, desfez essa inimizade, criando uma nova humanidade reconciliada, onde todos têm acesso à mesma paz. Essa promessa de paz contínua a ser uma realidade para aqueles que creem em Cristo. O Novo Testamento enfatiza que essa paz está sempre ao alcance dos fiéis. Filipenses capítulo 9, capítulo 4, versículo 9, diz que promete que em paz de Cristo estará com aqueles que seguem seus mandamentos e vivem segundo os seus ensinamentos. Já em Colossenses capítulo 3, versículo 15, Paulo instrui que a paz de Cristo deve dominar em nossos corações, governando nossas vidas e decisões diárias. Além disso, Jesus, no Sermão do Monte, afirma que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Mostrando que aqueles que promovem a paz, por estarem reconciliados com Deus, também desfrutarão da verdadeira felicidade. Então, a promessa redentora da paz transcende o mero conceito de tranquilidade. Ela é uma reconciliação profunda com Deus e com os outros, alcançada por meio de Cristo. Essa paz é transformadora, tanto para o coração humano quanto para as relações interpessoais, e continua disponível para todos os que creem na obra redentora de Jesus Cristo. Chegamos ao terceiro subtópico desse terceiro tópico, que é uma promessa que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo preso numa cadeia típica de primeiro século, dormia num sono profundo e sereno. Esse episódio está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mesmo diante de aflições e luta, podemos confiar no Senhor, experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em sua providência. Então, a promessa de uma paz que excede todo entendimento, mencionada em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, vai além da compreensão humana, porque transcende as circunstâncias externas. Essa paz não é resultado de um ambiente isento de problemas, mas sim da confiança em Deus, que nos fortalece em meio às tribulações. Quando Paulo escreve que a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo, ele descreve uma proteção espiritual que se manifesta nas emoções, nos pensamentos dos crentes, mesmo diante da adversidade. Essa paz foi claramente demonstrada na vida do apóstolo Pedro, conforme já lemos, como foi registrado em Atos 12, versículo 7, versículo 12, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7, que preso em uma cela escura e guardado por soldados, ele ainda conseguia dormir com maior tranquilidade, em meio a uma situação tão tensa, que revela o impacto da paz prometida por Jesus, que permite aos crentes descansarem em sua confiança em Deus, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Essa paz prometida por Jesus, conforme João 16, 33, não nega
a existência de aflições. Jesus foi bem claro ao afirmar que neste mundo seus seguidores enfrentariam essa dificuldade, mas ele também assegurou que podemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Então essa vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o diabo garante que, apesar das tempestades que enfrentamos, nossa confiança está firmada no Príncipe da Paz, que já conquistou a vitória final. Portanto, essa paz que excede todo entendimento humano é uma realidade presente na vida de todos aqueles que confiam nas promessas de Cristo. Mesmo em meio à angústia, luta, incerteza, essa paz nos capacita a enfrentar as dificuldades com serenidade e força. Então ela não depende das circunstâncias externas, mas da certeza da vitória de Cristo e de sua providência contínua em nossas vidas. Confiemos, portanto, no Senhor, sabendo que Ele nos sustenta e nos dá a verdadeira paz, que é inabalável e eterna. Chegamos na conclusão, para terminar, que diz assim: vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos. Contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo, que compreende de que a paz é mera ausência de guerra ou se resume a período limitado de prazer. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que, independente das circunstâncias, é a paz que Jesus prometeu. Aqui nessa lição nós acabamos de aprender, então, a promessa de paz. Aqui nós exploramos a profundidade e a abrangência da paz que Deus oferece à humanidade. Vimos que a verdadeira paz, como prometida por Jesus, transcende a compreensão humana e é a dádiva que vai além das circunstâncias e das dificuldades da vida. A paz descrita na Bíblia não é meramente a ausência de conflito, mas uma tranquilidade interior que provém da confiança em Deus e da reconciliação com Ele. Enquanto a paz do mundo é frequentemente enganosa e passageira, e a paz de Cristo é duradoura e verdadeira, fundamentada em sua vitória sobre o pecado e a morte. Então observamos que Jesus, o Príncipe da Paz, veio para restaurar e que foi perdido no Jardim de Éden, oferecendo aos seus seguidores uma paz que pode acalmar e fortalecer, mesmo nas situações mais adversas. Essa paz é uma promessa redentora que une a humanidade com Deus e derruba a barreira de separação, proporcionando um estado de plenitude e segurança espiritual. Portanto, ao vivermos à luz dessa promessa, somos chamados a buscar e repetir essa paz em nossa vida, confiando na providência divina e mantendo serenidade mesmo diante das tribulações, que possamos experimentar e compartilhar essa paz que excede todo entendimento, permanecendo firme na esperança e na confiança que Cristo nos oferece. Aqui chegamos no final dessa lição, que Deus possa cada vez mais nos encher dessa paz, que possamos ter a verdadeira paz, não é uma paz passageira, mas a verdadeira paz que nem está derramada em cada coração. Que Deus abençoe rica, abundantemente. Amém.